Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ju Fracaroli. E eu sou o Braulio Sibeg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Vocês gostaram muito das pessoas que a gente trouxe, dos bastidores, pessoas que nunca colocaram um focinho na internet e já faturaram milhões. O caso de hoje é um pouco complexo porque ele coloca um pouco o focinho na internet, mas ele trabalha basicamente nos bastidores e ele tem uma história muito interessante para contar, principalmente porque ele pode te convencer a comprar qualquer coisa. Então hoje a gente trouxe o Juvenal Valentim para conversar com a gente. Nossa, olha isso, velho. Ficou pesado, hein? Agora. Peraí, vou chamar ele. Faz igual o Super-Homem, tira o óculos. Agora, peraí. Clark Kent agora. Pronto. Inclusive, gente, a gente tá com uma enquete. Você prefere Juvenal com óculos ou sem óculos? E se você prefere com óculos, quem que ele se parece com o óculos? Muito bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Ah, prazer, né? Estar com vocês aqui. Muito bom. Boa. Pra gente começar esse episódio, fala um pouquinho pra galera quem é o Juvenal hoje. O que você faz da vida, só para interagir. Depois a gente vai voltar um pouco na sua história para saber Galera quem era do Mapa antes. Mental, se vocês estiverem aí, a gente precisa de vocês. Olha aí, mapa mental é importante nesse momento. Assim, a gente não vai falar do passado, né? Que te condena não, né? E isso a gente tem algumas coisas que a gente anotou aqui. Aí a gente vai soltando aqui ao decorrer do tempo. Tá merda, né? Não é aquele papiro que tinha ali enrolado. 5 metros. Não faça isso, cara. Bom, sou o Juvenal Valentim. Eu trabalho com lançamento desde 2013, né? Hoje eu atuo como head de lançamento do Grupo Primo. E, cara, o que eu faço no meu dia é estratégia de marketing e estratégia de venda, né? É isso que eu faço há muitos anos. Por isso a brincadeira da Ju, né? Pra te convencer a comprar qualquer coisa. Coisa boa. A gente não vende produto ruim, hein, velho? Não faça isso, que eu já fiz estratégia do seu produto, hein? Se você falar. Não, a questão, mas essa é uma questão muito que a gente traz muito à tona, né? Muitas pessoas acabam vendendo produtos ruins, aí tem uma taxa de reembolso muito alta, tem uma insatisfação do cliente muito grande, e o nosso objetivo é fazer com que as pessoas só vendam realmente produtos bons. Mas não tem como negar que se você faz um bom marketing, você vende qualquer coisa, inclusive produtos ruins. Vende qualquer coisa. Inclusive, criando um episódio que a gente estava aqui do Concert, falou ainda que ele viu lá o marketing que era lata em bosta. Bosta em lata. Lá tem bosta. Então, assim, as pessoas vendem de tudo. Então, Tava tentando pensar como que seria lá, tem bosta aqui. Misericórdia. Melhor não pensar. Mas vamos lá, vai. O Braulio não gosta que eu sempre chegue, mas é que eu gosto de saber a história. Eu gosto de ordem cronológica, eu fico perdida. Olha tá aí. bom, então vai. Então tá bom. Comece. Juvenal, me conte a sua história. Onde você nasceu? Quantos anos você tem? RG, CPF, senha do Isso. banco. Senha do banco é legal? Não, mas eu gosto de falar algumas coisas importantes da minha história, porque é meio fora do padrão, digamos assim, né? A gente tem aquele padrão de sociedade de, tipo, beleza, nasce, estudo formal ali, né? Escola, faculdade, segue na esteira para um trabalho e etc e tal. Eu sempre tive... meus pais, né? Meu pai principalmente, ele sempre foi um cara muito empreendedor. Então eu sempre tive muita assim, e ele sempre deixou eu me virar sozinho com muita coisa, sabe? Então eu tive que meio que empreender desde de pequeno, resolvendo as minhas coisas, né? Ou seja, sei lá, consertando um brinquedo ou brincando sozinho, saca? Tipo assim, você resolve seus problemas, qualquer problema que você tiver. Assim, ó, Imagina o mini Juvenal consertando um brinquedo. imagina, eu destruía a máquina e consertava. Né? A gente destruía para consertar. Mas ele me ensinava muitas lições, assim, né? Principalmente quando eu quebrava as coisas e tudo mais. Eu falei, cara, era o brinquedo que você tinha, agora você ajusta. Porque meu pai teve uma história de vida, assim, morador de rua, vender bala em trem e tudo mais. Ele passou muita dificuldade, né? Então ele valorizou muita coisa, né? Ele soube como, cara, cada detalhezinho da vida ele soube como valorizar, né? Ele viveu uma vida bem difícil. Mas assim, ó, eu nasci em Nova Iguaçu, então é o Rio Nova Iguaçu. Gente, eu não tenho como não lembrar da Fanny do Big Brother, Né? que falava Não dá, Nova Iguaçu. Depois disso foi um marco para as pessoas que nasceram em Nova Iguaçu. Mas eu saí muito cedo ali. Meus pais foram para Cabo Frio muito cedo, na região dos Lagos. E com 3 anos de idade, então, tipo, nasci no Rio, mas fui criado basicamente em Cabo Frio, né?
que é o Caribe brasileiro, ali a região dos lagos é o Caribe brasileiro, você sabe, né? Arraial do Cabo. Puxando a sardinha ali, né? Tem que ser um bom vendedor, né, cara? Tem que puxar a sardinha. Ah lá, tá vendo, gente? Começou. Tudo aqui vai ser insight. Aqui, tudo. Tá E a minha trajetória, assim, meus pais se separaram logo cedo, né? Eu tinha uns 13 para 14 anos. Mas naquela época ali eu já era muito envolvido com as tecnologias que existiam naquela época, né? Devia ser o quê? Nasci em 90, uns 2003, 2004, assim. Então, tipo, a gente não tinha uma internet no Brasil, era internet de escada, em alguns lugares já tinha uma internet melhor e tudo mais. E eu lembro, cara, que o meu estalo para empreender, e assim, a minha vida eu pulo muito para essa parte, assim, que é as lembranças que eu tenho da minha vida. Eu no caminho lá numa estrada de Cabo Frio, tinha um outdoor grandão, assim, na rua. Tinha uma imagem muito bonita, assim, sabe? Uma montagem. Porra, uma imagenzona linda, um outdoor irado. E eu falei, caraca, eu fiquei assim, putz, eu quero aprender a fazer isso. Saca? Tipo, quero aprender como que faz isso. Me bateu esse estalo de curiosidade. Eu lembro disso. Como que isso foi parar ali? Isso, como que isso foi parar ali? E eu lembro disso até hoje, cara, como se fosse ontem, assim, é doideira. A minha memória é horrível. Assim, eu sou horrível de memória, esqueço as coisas muito rápido, mas isso eu lembro, assim, com uma clareza, cara, como se eu fechar o olho, eu me imagino no carro, no banco de trás, meu pai falando, e eu olhando, assim, né? E eu sou assim até hoje. Tipo, eu dirijo e tudo mais, mas eu prefiro ficar de carona até. Então, tipo, para onde eu vou viajando e tudo mais, eu fico muito olhando os lugares, as paisagens, olhando tudo que tá passando, saca? Você percebeu que a gente fez um convite para ele de passar 12 horas no carro com a gente? Não. E ele recusou. Ela não Então assim, eu tô um pouco chateada, entendeu? Porque ele falou que ele gosta. Tem vários Então detalhes seja aí, a né? gente o problema. Não, tem vários detalhes aí, né? Eu já estava com a passagem de avião comprada. Era só remarcar, gente. Não, para. O que você preferia, 40 minutos de avião ou 12 horas de carro? Olhando, você ia poder olhar tudo, gente. Imagina 12 horas olhando. Ia ser tão legal. Ia ser 40 bom. minutinhos de avião é interessante, né? No avião não tem auditório. Não tem, é verdade. Tem paisagem. Desculpa, pode continuar. E, cara, eu sempre fui muito observador, assim, também, né? E eu lembro, putz, deu esse estalo. Como que faz isso? Como que isso foi parar ali? E aí, na época, eu lembro que meu pai tinha me dado um computador, né? Tinha colocado um PC lá em casa. E, assim, poucas pessoas tinham um computador naquela época. Era um assim, né? 486. Era um preto, inclusive, que, tipo, era mais difícil de ter, né? Tudo era branquinho ou cinzinha. E aí isso foi agradeço ao meu pai por isso, porque ele me possibilitou ter acesso à internet, né? E era de escada, tá ligado? E aí se alguém pegava o telefone do gancho, cortava a sua internet. E te garanto que muita gente está escutando isso não faz a menor ideia. Inclusive, se você já ouviu... esse barulho que acabou de passar, se você já ouviu, Se comenta você já aqui. passou por isso que você tinha que usar a internet de domingo. que Ou aí depois era da só meia-noite, ou um depois da- pulso. ou era- Pulso, velho. Nossa. E era horrível pra fazer download, velho. Imagina que no meio do seu download caía toda hora, porque ou alguém pegava o telefone do gancho. Aí quando você tava terminando o download, a sua mãe, eu preciso usar o telefone. E aí era um download gigante, de tipo de 1 mega. É tipo isso. E uma música demorava dias ali pra fazer um download. Total. E eu, naquela época, me interessei sobre aquele lance visual que eu não sabia o que era. Putz, como que alguém fez um negócio maneiro daquele? Ele botou a foto de 2 pessoas junto com uma casa e uma piscina. Como que isso aconteceu? E aí eu fui pesquisar, né? Curioso. Fui pesquisar, fui descobrindo as coisas, né? Isso, obviamente, não foi de start, mas pulando aí para os meus 16 anos, que foi onde, de fato, eu já estava um pouco mais maduro e para entender um pouquinho mais as coisas. E eu, caramba, é design essa parada aqui, né? Descobri. Aí eu descobri onde esse cara trabalhava, fui descobrindo esse monte de coisa. E aí eu fui pegando o que tinha na internet naquela época, né? Lembro que eu baixei o CorelDRAW, não lembro se o X2, ou 3, ou 1... E é tipo assim, você fala de CorelDRAW com os designers, os caras, mano, manda aprender, tá ligado? Manda aprender, prende esse cara aí, meu irmão. E foi uma semana fazendo download. Assim, resiliência. Então, a vida vai preparando a gente, entende? Paciência. Uma semana fazendo download, cara. Tipo, muita resiliência. Que hoje Hoje a gente reclama assim, 2 minutos não baixa o Nossa, negócio, velho. né? Nossa, e a gente sobe, tipo, vídeo de 200 GB. Louco, né? É.
Maluco, isso é exponencial mesmo. E aí foi assim, foi meu start para esse mundo, assim. O meu start para o mundo de agência, para o mundo de visual, para o mundo de marketing, foi aqui. O outdoor. Foi o outdoor. Foi o outdoor numa rua que eu fiquei assim, putz, que imagem doida. Eu via muito desenho, eu já tipo, meio que desenhava, assim, saca? Tipo, um Dragon Ball, Pokémon. Cara, criança desenhando. Nunca desenhei direito. Mas antes que pena. de ter esse start, você pensava em uma outra coisa? O que você queria fazer quando você fosse um adulto? Não, eu não tinha... Assim, eu tinha umas coisas que eu brincava muito, assim. Eu tinha um microscópio. Então eu ficava brincando muito, tipo, pegava os bichinhos, inseto e tudo Meu mais. Deus. Matava os insetinhos, microscópio, não sei o que e tal, nessa onda do cientista, né? Futebol, obviamente, eu cheguei a jogar futebol um tempo e era isso. Mas o que me levou mesmo foi cara, esse lance visual, assim, que me pegou e deu esse start para eu meio que até empreender. Porque eu comecei... Pô, meu pai cheio de amigo, né? Que tinha ou comércio, ou tinha, pô, sei lá, táxi, ou tinha alguma coisa que precisava fazer um cartãozinho de visita, sabe? Aí eu me tornei o sobrinho. Aí eu fui o sobrinho, tá ligado? O sobrinho, a gente xinga hoje. Então eu fui o sobrinho um dia. Mas quando você começou, você tipo, já cobrava? Você fazia de graça? Como que funcionava? Cara, não fazia... Achei assim, aquelas primeiras que saiu assim, era meio... Você começa a fazer... Putz, quer fazer alguma coisa, né? Aí você faz uma coisa pro seu pai, aí seu pai fica falando de você pro todo mundo, né? E aí comecei a fazer. E aí, entre esse tempo de... Né? Foi 14 para 16 e 16 para 18. E aí foi a minha virada de chave mesmo para negócios. Porque aí eu comecei a ganhar grana com aquilo, lá para 17 e 18. Que foi meio que no time que eu abandonei a escola. Tipo, eu estudava. Nessa época já era... eu, minha mãe e minha irmã. Então, eu ia para a escola. Mano, não fazia menor sentido para mim, entendeu? Não fazia sentido para mim. Eu já estudava, já comecei a ler, já comecei a estudar muito por conta própria. E eu ia me sentir assim, caraca, tô perdendo tempo aqui, queria estar em casa fazendo outras coisas, saca? E eu não podia. Aí eu, quer saber? Aí eu comecei um tempo matar a aula. Falei, não vou pra escola. Aí ia pra escola e ia pra casa de um amigo. Aí ia ficar na casa do amigo. Até que meus pais descobriram, enfim, sofri um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Mas eles, cara, decidi abandonar e eles, por algum motivo, apoiaram. Assim, apoiaram. Beleza, é isso que você quer da sua vida? Ó, esse aqui é o mundo aqui, tá ligado? Mas eles também passaram. Meu pai também não teve estudo e tudo mais, mas ele sempre valorizava muito isso. Meu pai, pô, aparecia direto de surpresa na sala de aula, assim. Pra ver se você tava lá. Nossa, velho, direto. Caraca. Tá ligado? Imagina o bullying que eu sofria, né? Tipo, pai vai lá ver se o cara tá lá, né? Tipo, Surreal. 17 anos lá no ensino médio. Mas é muito legal você falar sobre isso, porque esse é um grande... Tabu? Obrigada, eu tava Que procurando isso, hein? essa palavra. É um grande tabu. Primeiro que assim, gente, obviamente a gente não tá aconselhando ninguém a largar a escola, tá? Por favor, se forme, né? Estude. Mas... Inclusive, nós aqui somos formados. Ou não. Então, tipo... Ou não. Não, este lado da mesa, entendeu? Eu sou o bullying aí. Tipo assim, a gente tem pessoas com graduação, pós-graduação, enfim. A questão é a seguinte... Mas eu terminei meus estudos, só pra deixar claro. Ah, depois você terminou? Terminei aquelas provas que você faz, assim. Ah, entendi. É supletivo. Não, no supletivo não, porque eu não tenho saco pra ir pra sala de aula. Foi prova mesmo. É tipo, Aquela que dia você vai lá e faz a prova e Só pronto. pra passar. Isso. Mas isso é muito legal, porque as pessoas, elas ficam... elas se sentem presas. Por exemplo, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso me formar em alguma coisa. Tem as faculdades padrões, né? Tipo administração, direito, engenharia, medicina, enfim... E é muito legal você ser uma pessoa tão bem-sucedida que a gente vai chegar até, né, na sua história, e ter largado os estudos, mas ter estudado depois, Sim. né? Eu acho que... Formal, né? Estudo formal. né? eu acho que Exatamente, essa é a é diferença. formal. Eu acho que essa é a diferença. De falar assim, larguei os estudos... Mas eu continuo estudando. Porém, eu continuo estudando. Muito Isso é mais, né? importante. Até muito mais, inclusive, do que alguém que só ia pra escola, né? Porque ela praticamente Porque você bate cartão. A maioria vai pra escola, né? A maioria não ninguém estuda. estuda, né? Não. A maioria não estuda, saca? A maioria vai pra escola, faculdade, que você vai falar com a galera que tá fazendo faculdade, eles falam do barzinho.
E ok, tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida. Só que, cara, eu nunca fui um cara de perder tempo, entendeu? Eu, desde pequeno, cara, eu não gostava de perder tempo, entendeu? Então, pô, se isso não faz sentido pra mim, eu não vou fazer. Já tinha uma ideologia muito forte de como era a minha vida e de como eu ia levar ela dali pra frente. Então, naquele momento, a escola não estava fazendo sentido para mim. Eu tirava notas boas. Cara, era super fácil. Eu me sentia super fácil, assim, porque eu tenho um pensamento lógico e aprendo muito rápido. E era super fácil para fazer prova. Eu falei, bicho, isso não está me fazendo crescer, entendeu? Não está me dando desafio aqui, entendeu? E aí eu decidi abandonar. Na época eu morava só com minha mãe. Me apoiaram, né? Meus pais me apoiaram e tudo mais. Mas muito também porque eu não fiquei para vagabundear, né? Essa é a diferença. Não foi para ficar em casa. Pô. Jogando videogame. Não foi. 18 anos eu abri o meu primeiro negócio, pô. Saí da escola porque eu queria empreender, porque eu queria ter um negócio, entendeu? O primeiro negócio que eu abri foi uma gráfica. Ai, conta isso é muito interessante. Mas calma aí, você fazia cartão de visita, depois você começou a fazer algumas outras coisas. Vamos contando aí, que a gente tá tudo curioso. Fui fazendo outras coisas. Foi onde eu aprendi, né? Meio que aprendi na internet ali de escada. E, pô, demorou muito tempo, porque não tinha muito conteúdo, não tinha quase nada. Então, eu aprendia fazendo, na prática mesmo. Então, isso me criou ali digamos que uma casca autodidata ali, saca? Uma experiência de autodidata para você aprender sozinho as coisas e criar essa resiliência de que quando você aprende sozinho é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, se você tem, por exemplo, hoje tem muita mentoria, né? Assim, é até difícil de escolher. Mas se você quer alcançar alguma coisa, cara, se quer aprender alguma coisa, a melhor forma que tem é ir falar com quem já sabe, entendeu? Exatamente. Sim. Na época não tinha isso, não tinha nada na internet, antes de 2010. Pô. Então não tinha muita coisa ali para me dar instrução. Então eu tinha um programa, tinha pouquíssimo conteúdo e era tentativa e erro, ia aprendendo, entendeu? Muito daquele que eu criança lá, criou de ficar consertando as coisas, ficar quebrando e mexendo, tirando peça. Pô, tudo isso, você olhando para trás, você vê que te monta uma resiliência para ficar conectando as coisas. Aí foi assim que eu aprendi. Aí um dia lançaram um cursozinho de design assim, na cidade ali. Eu morava em Cabo Frio, eu morava no bairro chama Jardim Peró. Era meio que uma periferiazinha assim de Cabo Frio, né? Interior do interior. E não tinha também muito curso, não tinha nada o que fazer. Mas aí lançaram um dia, e aí quando eu fui ver, me matriculei e tudo mais, quando eu fui ver, não tinha professor. Sabe o curso nossos cursos online hoje? Telepresencial. Eu entrava, ia para um computador e aí não tinha nenhum professor. Era um sisteminha que ia fazendo as coisas e eu ia olhando aquilo. Muito bom. bom. Que legal, velho. Eu já faço isso, né? Em casa, assim, fuçando em casa. Sem pagar, né? Sem pagar. E aí eu até um dia que eu tive uma bela ideia, eu falei, cara, design, trabalho em gráfica. Beleza. Antes de abrir a gráfica, inclusive. Que eu estava aprendendo. 17 para 18. Eu peguei a lista amarela, tá ligado? Sabe o que é a lista amarela? Sabe? Classificados. Você sabe o que é isso, gente? Comenta aqui, porque aí você vai denunciar a sua idade. Já procurou algum telefone na lista? Nossa. Não, é diferente, amor, porque tem a lista telefônica e os classificados amarelos. Sim, classificados amarelos. Que mas você é mais velho que ele. Não, mas eu peguei tudo isso aí. Você pegou até antes de ser amarelo, era branco. Era branco. Na minha época era quando eu ia pra algum lugar. Pô, preto e branco. Na época, quando eu ia pra algum lugar, eu olhava o guia. Assim, o guia. E sabe o que me irritava no guia? Me irritava muito isso no guia. Tipo assim, ó. Você tá num negócio, aí você vai na rua, aí você tem que passar 80 páginas. Não é na página seguinte. Não, tipo assim, continua na página 230, você tá na página 5. Isso pra mim me irritava um pouco. Aí eu colocava vários clipes. E, tipo, post-it, tipo, primeira fase do caminho, segunda fase do caminho. Isso aí na engenharia para conseguir chegar no lugar, né? Gente, é difícil. Na época que eu trabalhava de office boy, imagina só, ou você tinha que carregar aquele guia que era dessa grossura em São Paulo, ou então o que a gente fazia? Tirava cópia das páginas. Da página certa. Certo. Se falhasse o caminho, fudeu, que você não tinha o resto do guia. Cara, mas isso de tirar cópia eu nunca tinha pensado. É genial. Genial, viu? Genial. O cara montava o próprio guia.
Muito bom, cara. Tá vendo? Tá vendo como tempos difíceis formam... Pessoas, verdade. Mas beleza, você abriu os classificados amarelos. Procurei tudo que era gráfica. Peguei o telefone. Estão contratando designer? Estão contratando designer? Estão contratando Muito designer? Estão bom. contratando designer? Até que eu achei uma, tava contratando designer. Eu não era o designer, mas enfim. Foi a vaga que eu... E aí eu fui, cara, pra entrevista. Assim, eu sempre... Eu ia usar a palavra malandro, mas pode ter uma conotação ruim. Mas assim, de pensamento muito rápido. Pensamento muito estratégico. Esperto, ligado. Cara, eu fui e eu consegui a vaga, né? Pelo desenrolar ali, eu fiz a minha venda. Ah lá, viu, gente? Eu falo que ele vende qualquer Primeira coisa. venda aí, ó. E o cara, é muito gente boa. E foi o meu professor, foi o meu mentor. Eu aprendi tudo de Corel Photoshop com ele, tudo de Corel Photoshop com ele ali, em um espaço de 3 meses, assim. Aí, nessa gráfica, eu aprendi isso. Eu conheci um monte de gente do meio. Eu aprendi a parte de criação, impressão e pós-impressão ali, né? O acabamento, instalação. Conheci o mundo todo da gráfica ali, sabe? Todo o processo. Todo o processo. E naquela época era bem o comecinho da impressão digital e de tudo isso. E as máquinas eram tipo 300 mil, 400 mil, 500 mil. E aí eu conheci um cara nesse lugar que ele era representante de um bureau gráfico no Rio, chama Padrão Color, estão até hoje. Inclusive, aí eu me tornei representante desse lugar depois, e eu sou representante desse lugar até hoje. Então, tipo assim... Caraca. As pessoas vendem o cartão de visita por, sei lá, R$60. Na época, eu vendi o cartão de visita por R$60, e o meu custo é como se eu fosse o dono de um maquinário, que era tipo R$15, R$20, entendeu? Então, tipo, eu consegui essa conexão. Dessa conexão, eu abri a gráfica e eu tinha um bureau por trás de mim que fazia qualquer coisa, entendeu? Muito legal isso. Tudo. Caraca. Então, tipo, cara, a conexão, conhecer as pessoas certas. Networking ali me ajudou demais. Muito, muito mesmo. E eu saí da gráfica e abri a minha. Só antes da gente continuar a história, olha que legal isso. Você já trouxe 2 coisas que hoje são muito importantes dentro dos negócios digitais e que em 1900 e bolinha você já fez. Você arrumou um mentor. Sim. Porque isso a gente fala bastante, né? Eu e o Rafa Albertoni, a gente tem um grupo de mentoria. Inclusive, se você tem interesse, vai ter um link aqui embaixo para você mandar o WhatsApp para o Braulio. E a gente sempre fala, é muito importante, todo mundo tem que ter um mentor. Inclusive, as pessoas que têm mentorados têm mentores. Sim. Então, isso é muito importante. Você arrumou esse mentor. E a segunda parte é você entender o poder do networking. Sim. Que as pessoas elas não valorizam tanto isso. Por exemplo, na própria mentoria, na nossa, por exemplo, as pessoas se ajudam, né? Então as pessoas fazem live juntas, elas fecham negócios. Eu e o Rafa, por exemplo, a gente se encontrou num desses grupos. A gente tem um negócio hoje porque a gente estava nesse grupo. Olha aí. Então isso é super importante. Não, total. E hoje, quem não dá valor a isso, principalmente o network, cara, infelizmente você não vai conseguir chegar, tipo... Você pode até chegar longe, mas você vai demorar muito. A partir da hora que você tem essa conexão com outras pessoas, cara, você consegue chegar muito mais fácil ou alcançar aquilo que você quer, né? E isso é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Como que eu faço networking? Não sei, quero saber a sua opinião depois, mas a minha opinião é essa. Esteja num grupo de pessoas com os mesmos interesses que os seus. Porque lá você vai conhecer pessoas legais. Pessoas que você jamais imaginou que você pudesse conhecer. Perfeito. E eu fiz isso empiricamente, né, naquela época, né? Não sabia. Depois que eu aprendi, eu fui fazendo intencionalmente. Mas naquele momento, reforço o que você falou, né? Tipo, pessoas com o mesmo interesse. Eu fui para um local onde tinham pessoas com o mesmo interesse ali, trabalhavam na mesma área. E eu fui aprender. E assim, um hack não, né? Mas um insight sobre network é ser interessante, não interesseiro. Sim. Né? Que é diferente. Você chegar como um sanguessuga, um vampirinho ali e só sugar e não dar nada. Eu sempre, desde pequeno, acho que foi algo que eu aprendi com meu pai, é gerar valor. Meu pai também sempre foi comerciante, sempre vendia coisas e tudo mais. Então, ele tinha que gerar valor para as pessoas. E eu vendo, acho que eu aprendi. E eu fui para lá e, gerei valor. Fui relevante para as pessoas ali. De qualquer forma, fazendo ali o que eu tinha que fazer, o que precisava ser feito.
E aí eu aprendi com esse cara. Eu aprendi a dominar as ferramentas. Corel, Photoshop, Illustrator. Aprendi ali na prática com ele. Ele foi um intensivão. Aprendi todas as outras coisas de uma gráfica. E aí aquela gráfica fechou e eu abri a minha. Né? E o nome era incrível. Chuta o nome. Juva. JB Publicidade, pô. Que isso, hein? De Juvenal Bento Valentim, era JB Publicidade. Bem criativo. Bem criativo. É um nome de destaque. E eu usava um camaleão, pô, como Uma logo? logo ali. Como... Qual a relação? Porque o camaleão se adapta ali, tem uma parada visual e tudo mais. E não poderia chamar camaleão publicidade? Não é? Assim, Se fosse esse nome, eu acho que estaria. Putz, eu nunca pensei nisso. é sério? Sério. Olha lá, outro insight que eu preciso dar. Isso, inclusive, em relação a mentorias e tal. Às vezes, o negócio é tão óbvio, mas a gente não consegue enxergar. E uma pessoa de fora, em 3 segundos, ela enxerga algo que a gente passa, às vezes, meses tentando enxergar. Verdade. E isso é uma coisa muito legal de você estar em grupo de pessoas, por exemplo, um grupo de mentoria. Porque você está lá quebrando a cabeça e às vezes você nem precisaria. Sim. Alguém te daria um nome muito melhor para o teu negócio do que JB Publicidade. Com todo respeito. Sacanagem, hein? Brincadeira, cara. Sabe que a gente te ama, né? Mas tá tudo bem. Brincadeira. E assim, nessa época aí, eu queria ter... Uma outra coisa que eu queria ter olhado há tempos era registrar as coisas, né? Tipo, não registrei tanta coisa dessa época, porque seria muito legal olhar para as coisas atrás agora, assim. Hoje eu registro mais coisas, né? Mas eu passei muito tempo sem registrar essa trajetória e seria incrível ter algum documento, alguma documentação disso para eu olhar e falar, caraca, que Nem que fosse assim, esse foi o primeiro cartão de visita que eu fiz, né? Isso é incrível. Tinha algumas coisas perdidas, né? Tipo no Facebook, assim, mas pô, perdi o meu Facebook, aquele primeirão lá, que era onde tinha umas fotos e tudo mais. Então essa é uma dica para as pessoas fazerem, Uma dica né? para as pessoas, cara, documentar, assim, um processo, documentar, sabe? Que às vezes para você hoje parece não ser nada, entendeu? Parece bobo, né? Parece bobo. Pô, mas... Mas você não sabe como você vai estar amanhã, né? Sim. E aí você olhar pra trás E a falar, importância do que você fez. Olha tudo que tipo, eu a importância de uma coisa boba, tipo, a importância de um cartão de visita pode Sim. ter na sua vida, né? Sim, total mesmo. E aí eu tava ali nesse momento, cara, pô, meu primeiro empreendimento, aluguei uma lojinha na frente da minha casa, pagava ali, acho que era R$800 de aluguel por mês. Você tava na gráfica ainda, naquela outra gráfica. Tinha saído. Já tinha saído. Saí para abrir a JB Publicidade. Conheci o Fábio, que era o representante. E aí, nesse primeiro momento, tinha eu com a gráfica, e aí eu usava o Fábio como representante, como ponte lá, né? Até que eu consegui que ele me indicasse para ser representante, porque eu comecei a fazer coisas, né? Então, pô, ia nos mercadinhos do bairro, tudo do bairro. Falava, tá fazendo, sei lá, folheto pro mercado, eu vou fazer o seu. Cartão de visita. Cara, saía fazendo tudo. Então, comecei a fazer muita coisa. Muito material e tal. sozinho. Sozinho. E olha isso, já que o Braulio interrompeu você. Isso é outro insight que a gente tem. As pessoas falam assim, onde eu arrumo cliente? Gente, por exemplo, eu sou gestor de tráfego, onde eu arrumo cliente? Começa no teu bairro. Designer, começa no teu bairro. Copywriter, começa no teu... Porque as pessoas, elas querem, às vezes, chegar... Eu falei da Madonna, vamos falar de outras pessoas agora. Na Anitta, né? Eu quero ser designer da Anitta. Calma. Hoje, você, que não é conhecido, não vai conseguir chegar ali. Mas começa com pessoas que são acessíveis. Começa com pessoas que, às vezes, nem sabem do potencial que tem, por exemplo, fazer uma arte melhor. Sim. Porque aí, você começando, vamos supor, no seu bairro, em um certo momento você vai ser reconhecido na sua cidade. E depois na sua região. E depois no seu estado. E daqui a pouco você é conhecido, nacionalmente. Então, assim... Você não vai conseguir ser o cara já logo de início. Então, assim, começa no pequeno lugar onde você está ali. A turma esquece muito. Às vezes, o seu próprio vizinho, o seu próprio amigo é o seu cliente e você não tem sabe. medo de oferecer o seu serviço para ele. É verdade. Exato. Ontem a gente estava conversando com uma pessoa e ele fez um lançamento e tal. Ele estava falando do tráfego dele. E aí ele falou assim, eu fiz lista de interesses por tecnologia. E a gente falou, cara... Você tem noção como é amplo isso? Amplo. Tipo, uma pessoa que joga videogame mexe com tecnologia. Tipo, eu que procuro alguma coisa sobre iPhone. E aí, isso é o quê? Tipo,
se você tem uma pessoa que sabe e chega para ele e oferece esse serviço e fala assim, cara, eu consigo melhorar o teu tráfego, ele vai falar, pô, vamos testar. E as pessoas têm muito medo de oferecer o serviço. Elas têm medo de se vender. Tem. Eu não sei se é uma coisa cultural, uma coisa de Mas pudor. o Brasil ainda tem isso. Tem muito tabu de falar, eu sou vendedor. É porque o preconceito, assim, minha concepção, né? A gente vê filmes americanos que relatam histórias e tudo mais. A gente vê uma cultura clara ali de tipo, cara, o cara que é vendedor, o cara que tem ali o cara que se vende, tudo mais, o sucesso, ele é aplaudido, né? Sim. A gente tem meio que essa cultura aqui no Brasil, infelizmente, de tipo, pô, teve sucesso, foi ou, sei lá, roubando ou na sorte, saca? E aí tem meio que esse preconceito. E aí meio que se criou esse preconceito com vendas também, porque é dali, né? Pô, pra você criar sucesso financeiramente falando nos negócios, é vender, você precisa vender, né? Você se vende a todo momento, né? Exato. A todo momento. Essa é a questão. A turma fala assim, não, eu não sou vendedor. Cara, você é. Eu mexo com, sei lá, tecnologia, tá? Mas você precisa vender o seu serviço. Você precisa convencer as pessoas. Mas eu vejo por mim, por exemplo, quando eu comecei a postar conteúdo no Instagram, eu tinha dificuldade de falar sobre o meu produto, eu tinha dificuldade de vender o meu produto. Eu falava assim, eu não quero falar sobre isso. Mas, tipo... Primeiro, eu sempre aconselhei os meus clientes a fazerem. Então, meio que, como você é ridícula. E segundo, eu entendi que, assim, cara, é o meu negócio. Eu sei que é bom. Eu estou oferecendo uma coisa que eu sei que a pessoa precisa, eu sei que a pessoa quer. Se ela não quiser, ela não precisa comprar. E óbvio que eu não fico o dia inteiro martelando, mas é uma coisa que eu acho que, às vezes, a gente precisa entender que se a gente não fala, a pessoa não tem como adivinhar. Existem pessoas que não têm noção do que a gente faz. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu estudei no colégio, na faculdade... que até hoje não sabem o que eu faço. E se eu não falo, a pessoa não tem como saber. E isso é uma grande diferença. Às vezes a gente espera as coisas baterem na nossa porta, né, cair do céu, só que a gente não tem a iniciativa de ir atrás. E eu fazia tanta coisa que é tipo assim, ó, lá no bairro tinha torneio de futebol. Todos os times tinham carteirinha. Eu falei, eu faço essa carteirinha. Saca? Tipo, onde eu via oportunidade, eu aproveitava. E aí eu fiquei conhecendo no bairro. Aí eu tinha dia que eu pegava a mochilinha, fiz o folhetim para mim, folhetim cartãozinho, enchia a mochila e ia pro centro da cidade. Ia lá para Cabo Frio, pro centro de Cabo Frio. E no centro de Cabo Frio, quando você chega ali na Praça Porto Rocha, tem aquele estacionamento de 2 lados, né? E aí longão assim. Aí eu ia colocando em todos os carros, colocava nos carros de um lado. Aí descia pro outro lado e vinha falando nas lojas. E aí ia pro outro lado, ia falando com as outras lojas e colocando nos carros. Você sabe que o Juvenal é aquela pessoa que a gente tem ódio quando a gente chega no carro. A gente chega... olha só, olha a situação, eu consigo visualizar. Tá chovendo, eu não tenho guarda-chuva. Eu estou atravessando a rua correndo para entrar no meu carro. Eu entro no meu carro debaixo de chuva e quando eu vejo tem um troço no meu troço lá, como é que é o nome daquilo? Para-brisa. E aí eu não posso dirigir, aí eu tenho que descer na chuva para pegar. A culpa é do Juvenal. Você liga o limpador, começa o papel em todo vidro. Rasga tudo. O Juvenal fazia a gente ficar com raiva. Que absurdo. Mas você fez. É o que você tinha no momento. Era o que eu tinha, certo. Era o que eu tinha e, pô, nem sempre chovia. Isso trazia retorno? Cara, as pessoas me ligavam. Assim, eu não sei medir, né? Isso hoje, na época eu não media, mas eu sei que voltava. Então eu sempre fazia. E aí eu fazia as coisas, quando eu pegava assim, eu tinha a filosofia de fazer o melhor já, com o que eu tinha na mão já. Cara, é sempre o melhor, entendeu? E com tudo que eu tinha. E às vezes podia não ser tipo, o melhor do mercado, mas era o melhor que eu podia fazer. E fazia. Então eu começava, tipo, atendia muito bem, tinha um bom preço, eu já tinha assim digamos, uma lábia de experiência com meu pai comerciante, de ver ele comerciante no balcão, ver ele vendendo outras coisas. Meu pai, pô, tinha uma época que ele ia pro Paraguai comprar coisas e vender no Brasil. Então, eu moleque, pô, ficava viajando ali uma semana de ônibus para ir pro Paraguai. Nossa, não lembro quantos dias são, mas são tipo mais de 4, se eu não me engano. Tipo, pô, dormia no ônibus, no chão do ônibus, e atravessava lá Paraguai. Eu tenho essas lembranças, pô, de ver os lugares, meu pai indo negociando, comprando, não sei o quê. E aí comprava por um preço e vendia por outro. Comprava por um preço e vendia por outro. E aí eu via ele tendo sucesso.
pô, comprou a nossa casa, e vendo as coisas, eu falei, pô, eu aprendi com aquilo, né? Com aquele exemplo de empreender, de negociar. Então, meio que eu tinha esse lance de... que foi o que eu fiz, né? Tipo, pegava por um preço, vendia por outro, e agregava valor ali no meio, pô, trazia arte, deixava uma parada um pouco melhor. E aí as pessoas começavam a me indicar também. Então, eu fui ficando conhecido, e, tipo, eu fiz muitos trabalhos, assim, na região, né? Mas era moleque. Tipo, 18 anos ali, 18 para 19, não lembro claramente a idade, mas era por ali, porque quando meu contato com o digital foi próximo. Então, fechei, acho que com um ano e pouquinho, assim. Eu ganhava grana, gastava com os amigos em festa. Conheço alguém parecido. Esse pessoal é foda. E não tinha mentalidade, entendeu? Então, A tipo, filosofia era assim, tem dinheiro na conta pra gastar. é isso. É isso, então. Não tinha mentalidade, entendeu? Mas, pô, tava fazendo o que eu achava que o Rodrigo ia fazer naquele momento. Aí, beleza. Quebrei ali, não tinha a mentalidade para continuar. Mas, mesmo assim, eu continuei na vibe do gráfica. Meu sonho ali já era ter uma agência. Eu queria ter uma agência. Falei, cara, descobri que era gráfica, agência. O design trabalhava numa agência. O cara que fez aquele outdoor estava numa agência. Você precisava estar na agência. Eu queria uma agência. Eu não queria estar na agência. Eu queria uma agência para mim, entendeu? Para fazer aquelas coisas. E aí, isso foi o meu sonho. Foi o que eu fui buscar, né? Até realizar ele. E, cara, isso era muito claro para mim. E eu fazia o que precisava ser feito. Beleza, não estava na gráfica, eu precisava fazer dinheiro. Cara, o que eu preciso fazer dinheiro? Eu era garçom, ajudante de garçom na praia, em Búzios, entendeu? E aí, sabe o que eu fazia de ajudante de garçom na praia em Búzios? Eu não estava com a loja mais, mas a gráfica continuou. Meus cartõezinhos, as paradas, eu continuava distribuindo. O que eu fazia? Eu andava com o celular na cintura, atendendo mesmo, o celular vibrava, eu ia pro canto, JB Publicidade, bom dia. Muito bom! Vendia, fazia venda. Cara, chegava na praia tipo 7 horas da manhã, saía da praia 7 horas da noite, chegava em casa, fazia arte, e mandava para produção, entregava o outro serviço e continuava criando meu nome nessa área. Aí no restaurante, onde eu trabalhava em Búzios, chamava Restaurante A Pomba. É o primeiro ali de João Fernandes, assim. Ó. Se você for lá e perguntar pro Juvenal, você vai conhecer. Porque eu fiquei anos servindo eles com as comandas de restaurante. Falei, cara, eu faço essa comanda. A gráfica não fazia, mas eu conheci o Fábio, e o Fábio tinha um maquinário offset, que chama esse maquinário que produz esses talões. Uhum. E aí eu comecei a vender talão, terceirizando com o Fábio. E aí, tipo, em Búzios, eu peguei o preço, né? Pô, tipo assim, R$100 custa um talão com 100 folhas. E aí em Búzios era R$300, era super inflado, né? Eu falei, caralho, vou ganhar um dinheiro aqui. Muito bom. Aí eu pegava com o Fábio por 50, vendia por 300. E no mesmo restaurante que eu trabalhava. E aí eu fui restaurante do lado. Todos os restaurantes faziam comanda. Aí eu fazia... Cara, eu fiquei anos servindo até que um dia eu estava já com a agência, com a Dinamisa, fazendo lançamento. Os caras me ligavam e eu ainda servia eles pela cultura de não deixar meu cliente na mão, entendeu? O cara precisa de mim, eu vou atender ele, vai lá e pega. Até que um dia eu falei assim, ó, o Fábio vai entregar, você pede sempre para ele agora. Aí eu botei o Fábio para lá atender e o cara faz isso até hoje. Incrível, né? Caraca. Muito legal. Olha só, mas o Juvenal, ele tá explicando absolutamente todas as objeções que a gente tem para criar um produto digital. Não tenho dinheiro. Ele foi ser garçom. Sim. Tipo, as pessoas, elas colocam tantos empecilhos, né? Tipo, elas colocam tantas dificuldades que, na verdade, eu acho que não são. Eu acho que são só desculpas. Porque, na verdade, quem quer de verdade fazer, dá um jeito. Faz né? acontecer. JB Publicidade, bom dia. Achei ótimo no Mano, meio e do eu trabalho. ficava real oficial. Se você for lá hoje, tem uns garçons que tem lá ainda que era da minha época. E assim, eu era... Pô, assim, eu acho que os princípios são imutáveis, sabe? Assim, tipo, as coisas que você acredita, por fazer o melhor com o que você tem na mão. O espírito empreendedor. Acho que isso, quando você assume que você quer algo de verdade, cara, você vai fazer o que precisa ser feito, não tem jeito. E na época,
Eu nunca fui garçom naquele lugar, era ajudante de garçom, chama Cumim. O ajudante de garçom é o cara que limpa a mesa. Então eu ganhava uma diária para limpar as mesas. Só que eu nunca me contentava assim, cara, putz, isso é pouco, não é, eu posso fazer mais. Então eu sempre buscava fazer mais. Eu tinha 2 garçons que eram amigo meu, que eu fiquei muito amigo, chama Naldo e Thiago. E eu comecei a atender mesas no nome deles. Só garçom pode atender mesa. Cara, eu fiquei amigo de todo mundo no restaurante, eu ia na cozinha e fazia pedido sem ser garçom, atendia, entregava as mesas. O restaurante em Búzios a gente já atendia muito internacional, né? Então, aprendi um pouquinho de espanhol, falava com gente do mundo todo, me virava. Cara, aprendi muita coisa. Assim, foi uma escola tremenda de vendas para mim, de atendimento, de cuidado com o cliente, de fazer as coisas acontecer. Então, tinha dia que eu era o cara que mais vendia e eu fazia a minha função de limpar as mesas e de atender as outras mesas ainda, que eu pegava no nome dos outros caras, mas quem cuidava era eu. Se você não sabe o nome disso, gente, é over delivery. Mas olha lá, outro conceito, né? Você tem uma função e você faz mais do que aquilo. Assim, quando a gente vende um produto e a gente entrega mais do que aquilo, as pessoas se surpreendem. Sim, sim. E hoje é o que você estava falando, cara. As pessoas reclamam muito hoje, Ju. Chega a ser chato. Eu já não tenho mais paciência. Uma pessoa de 20 anos hoje e uma pessoa de 20 anos naquela época, é uma mentalidade completamente diferente, assim, sabe? E as oportunidades... As coisas hoje são muito fáceis, cara. Muito fácil, muito fácil, pô. Você não acha que é por isso? Porque eu vou dar um exemplo Tempos tosco. fáceis Um tempo fazem tosco. pessoas Tipo assim, precisava fazer um trabalho da faculdade. Aí eu tinha que achar alguém para poder me levar na Biblioteca Nacional de sei lá onde, que ficava, sei lá onde, em São Paulo, pegava trânsito, ia lá. E aí eu tinha que pegar 800 livros, marcar, xerocar, copiar e tal, para não sei o quê, para poder fazer o negócio, para poder entregar. Hoje, o Google tem o Zé Moleza. O Zé Moleza tá lá pronto, você paga celular, puxa o celular... Rapidinho. Alguém faz o TCC para você. O Zé Moleza. Então, tipo assim... E eu acho, de verdade, que é por isso, porque as pessoas elas não estão acostumadas a se virarem. Porque naquela época o tempo, a falta de acesso às coisas... fazia você se mexer. A gente se virava. Isso. Aí você tinha que se mexer, porque, cara, se você ficasse parado, ia dar muito ruim. Hoje, se você ficar parado, vai dar muito ruim também. Só que você não precisa se mexer tanto. É muito fácil, entendeu? Então, você precisa ter, assim, uma mentalidade mais forte para conseguir ter um compromisso com você muito mais forte para conseguir alcançar as coisas. Você precisa ter ali... uma disciplina. Um mindset, uma disciplina. E isso hoje, os tempos de hoje, eles... fazem com que essa necessidade seja assim muito grande nas pessoas. Eu vi esses dias uma pessoa, vou chamar a pessoa de João, por exemplo. O João produz conteúdo na internet e tal, e aí o João postou, né, uma reclamação de um seguidor. O seguidor perguntou para o João, por exemplo, João, o que significa Apple em inglês? E o João não respondeu. iPhone, não brincadeira. Vamos trocar a fruta, então. Strawberry, melhorou? Strawberry. Perguntou para ele o que significava Apple, por exemplo, e o João não respondeu. E aí, o João mostrou a print do seguidor xingando. Poxa, custa você me responder? Né? E o João falou, cara, em menos de 3 milésimos de segundo, você descobre isso no Google. Me faça uma pergunta que tem muito mais conteúdo do que o que significa Apple, né? E essa é a questão. As pessoas, elas perderam um pouco essa noção, assim, tipo, vai atrás. As pessoas que estão ao seu redor, não necessariamente elas vão te ajudar sempre. Não necessariamente elas vão poder te ajudar ou elas não vão querer te ajudar. E eu acho que isso tem muito a ver realmente com a praticidade que a gente tem hoje em dia. Porque você imagina alguém fazendo isso na nossa época? Não dá, né? Naquela época, assim, muitas poucas pessoas tinham acesso à internet. A internet era, assim, quase inacessível no Brasil. E para você acessar a internet, você precisava de uma linha telefônica e de um computador. Então, se você tivesse só a linha telefônica e não tivesse o computador, você não acessaria. Se você tivesse só o computador e não tivesse a linha telefônica, você não acessaria. E você precisava da colaboração dos seus pais e familiares. Da colaboração das pessoas, porque as pessoas usavam o telefone naquela época, né? Então, ninguém podia falar no telefone enquanto você estivesse acessando a internet e vice-versa. Então, era desafiador, né? E aí, quando você pesquisava no Google, não tinha, né?
Não tinha informação. Não tinha Google, primeiro. Em primeiro lugar, não tinha Google. Era o Netscape. Netscape. A memória é boa, viu? Tá vendo? Idade, né? ICQ. Eu lembro muito do MSN. Eu sei o número do meu ICQ. Aliás, eu tenho o meu ICQ, porque agora voltou, né? Eu sabia o número do meu ICQ de cor, Isso aqui, MSN, Orkut. Olha aí, é uma Orkut. loucura, hein? Mirk. Nossa, Orkut era doideira. Ganhei dinheiro com Orkut também, cara. Dinheiro com Orkut? Pô. Calma, ele não chegou, ele vai Vou chegar lá. né? Mas é no meio do caminho, nesses aprendizados aí de internet. Mas o que conectou, né? Eu quero chegar no ponto de conexão com o que me conectou, assim, de gráfica com digital, né? Sair do analógico pro digital. Tá, a gente tá nas comandas agora, né? Estamos nas comandas. Ali. Tá. Em que ano a gente tá? Faço ideia, velho. Tá bom. Eu lembro dos fatos, das datas, não lembro. Mas é antes de 2015. Tá bom. Porque eu tenho um marco grande de 2015, assim, 2013 para 15, tem marcos grandes. Mas foi nesse período ali. Tipo, acho que 13 e 14 eu ainda meio que, no verão, eu ia pra praia fazer uma grana e para investir no negócio. Então, escola de aprendizado para mim foi de vendas ali, de atendimento e tudo mais. Pegar um pouco mais de malandragem, de lidar com as pessoas também. Praia, garçom. E às vezes as pessoas têm vergonha até de trabalhar, né, cara? Eu sou muito molenga hoje, essa é a real. Não consigo não fazer o que precisa ser feito, sabe? E aí naquela época eu ficava com o celularzinho na cintura, atendia, o celular tocava, JB Publicidade, e entregar. Pô, eu lembro de várias coisas, cara. Aí eu comecei a fazer letreiro, sabe? Das empresas. Fiz outdoor pro Posto Ipiranga, pô. Olha lá, realizou o sonho. Pô, vários outdoor. O primeiro outdoor que você fez, você se sentiu realizado? Eu fiz fachada da WhatsApp, pô. De ACM, fachada de 400, 500 mil reais, entendeu? Você se sentiu realizado o primeiro que você fez? Me senti, cara. Eu fazia lembrou? as paradas assim, eu me sentia muito realizado, assim. Eu falei, caramba, era isso que eu queria fazer, saca? Tipo, lutei pelo meu sonho, assim. Foi árduo, assim. E durante foi árduo também, porque, pô, eu tava aprendendo muita coisa. Como que eu ganho grana e eu fiquei muito bom em fazer grana. Vender, cara, fiquei muito bom em fazer grana. Só que a grana acabava rápido. Aí como que eu fico bom agora em manter essa grana e multiplicar essa grana? Aí, e o aprendizado foi autodidata ali, foi sozinho, né? Então demorou mais tempo, saca? Hoje a gente consegue encurtar tempo, mas demorou muito tempo. E assim, o que me conectou com o ponto do meu sonho da agência? Foi que um dia um cara me chamou, um cara de... Deixa eu lembrar. Foi um cara que tinha um terreno que queria locar. Eu queria fazer um site, uma parada assim. Aí você faz site? Eu falei, faço, pô. Lógico. Pô, desde 1990. Nunca tinha feito um site na minha vida, não fazia ideia do que era aquilo. Aí ele, e quanto custa? Falei, o que você precisa? Malandro já sabia, né? Tipo assim, já sabia que quem estava respondendo é que estava com a pressão. Então ele me fazia uma pergunta, eu devolvia outra pergunta. Então o que você precisa? Aí ele falou tudo que eu precisava, eu falei, vou orçar para você. Fui orçar, fui pesquisar, liguei para as empresas e tal, quanto custa um site assim? Aí os caras falando, 5, 3, 8, 10, 5. Aí eu falei, cara, como que faz um site? Aí foi o Google. Aí aprendi a fazer site em WordPress, cara. Conheci o WordPress. Com eu acho que existe até hoje, eu vou dar nomes aqui. Cursos 7. Curso 7? Cursos 7. E foi lá que eu aprendi a fazer WordPress, fazer um site WordPress, comprar hospedagem, configurar servidor, subir o site. E eu aprendi aquilo em um final de semana. Detonei, eu falei, cara, seu site é R$3.000. Mano, descobri que tinha template WordPress. Eu falei, nossa, vou ficar rico. Quando eu olhei para aquilo, assim, Muito eu falei, vou ficar rico, tô rico. Tô rico, todo mundo vai ter site agora e entrego um produto de R$3.000 em uma semana. Sabe o que eu percebi, né? A gente pode tirar esse módulo da teoria prática e vender separado. Mano, vou ficar rico. Caraca, fiz o curso, aprendi a fazer e tudo na minha vida foi assim, cara. Eu, tipo assim, chegava um desafio, uma coisa que eu não sabia fazer, eu faço, aprendia e fazia.
Faço, aprendia e fazia. Eu lembro que até hoje uma das principais campanhas, assim, aí eu tava migrando para Dinamiza, né? Mas tem um ponto importante antes aí também, que foi onde eu conheci o Pedro Quintanilha. Que aí foi a virada de chave para o digital real. Mas esse cara me conectou com o digital quando quis comprar um site. Vendi o site para ele, aí fiz outros sites, etc e tal. Abri de novo a JB Publicidade, agora fazendo site. Seu upgrade, né? Upgrade, pô. Aí fiquei conhecido assim de fazer as paradas gráficas e tal, a ponto de dono de outras gráficas ir lá e querer me puxar para a empresa deles e tal, sabe? Meio que querer comprar assim, tipo, fecha aí, vamos para lá, toma conta lá. Aí, numa dessas, eu fui para um lugar desse, fiquei um tempo lá. Cara, cheguei lá para tomar conta da criação, aí tomei conta da impressão, aí tomei conta da produção, aí tomei conta do negócio. E aí eu falei, não é isso que eu quero, senão eu vou ficar preso aqui, eu quero a minha agência. E aí eu fiz o mesmo processo que eu fiz lá no começo do design para aprender. E eu sabia que a agência, cara, tinha uma parada mais criativa, fazia vídeo, site, fazia umas outras paradas e lidava mais com uma área de marketing, assim, né? Eu falei, caralho, como que eu vou fazer essa parada? Não vou fazer uma graduação de marketing nem a pau. 4 anos estudando para eu fazer depois dos 4 anos. É ruim, eu quero fazer isso agora. Imediatismo, né? Às vezes funciona. Eu fui para uma empresa de consultoria. E assim, eu aposto nisso assim, ó. Eu não falo para as pessoas não estudarem e tudo mais. Assim, eu abandonei a escola, né? Abrindo parênteses rapidinho. Eu abandonei a escola, a instituição escola e o modelo de ensino que a gente tem até hoje. Olha isso, estou falando de anos atrás e o que a gente tem até hoje. Cara, as pessoas vão para lá para ficarem, no mínimo, alienadas do que acontece no mundo todo, porque ele fica ali numa linha de produção e não alcança todo o seu potencial. Então, para mim, isso precisa mudar para um lugar onde as pessoas vão para serem moldadas e instigadas a atingirem seu maior potencial. E isso não acontece. E naquela época não acontecia. Quando eu percebi isso, eu saí. Por isso que eu saí. Mas eu estudei mais do que muita gente que ia para a escola. Muito mais. Assim, eu estudo até hoje. Não para nunca, entendeu? Nunca. Não para nunca. Você precisa estar sempre estudando. Então, esse é o ponto. Eu sempre estudei. Tanto que eu brinquei, né? Que eu terminei meus estudos, né? Depois de anos ali, depois de pessoas me ficarem enchendo meu saco, eu falei, não quero mais ninguém enchendo meu saco. Vocês querem um diploma? E eu não fui buscar até hoje. Vocês querem que eu tenha finalizado meu estudo, né? Você quer que na caixinha da escolaridade eu marque ensino médio completo? Isso que você quer? Eu faço isso. Você quer isso? Beleza, eu faço isso, mas nunca mais vou falar isso. Mano, eu marquei a prova, fui fazer uma prova, mutirão, um monte de gente indo fazer aquela prova. Eu sentei na sala, fiz a prova em 20 minutos. Fiquei esperando 3 horas, porque eu não podia sair antes. Terminei a prova em 20 minutos, fiquei lá umas perguntas idiotas, que tinham a resposta na própria pergunta. Eu falei, não é possível, velho. Não é possível. Não precisa de muito para isso aqui, entendeu? Não é possível. Terminei rápido, fiquei puto da vida, porque eu tive que ficar esperando 3 horas. E nem podia mexer no celular, né? Não podia fazer nada, mas tinha que ficar lá com a caneta assim, tac, tac, tac. E passei. Não lembro nem com quantos pontos, mas enfim, passei. Nunca mais fui pegar o negócio. Eu falei assim, agora já mudou o status? Beleza, não quero. Era isso que as pessoas Agora você queriam. mudou a caixinha. Pronto. E aí, voltando agora, né, fechando parênteses da escola, voltando para a migração ali para o digital, da agência e tudo mais, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, onde eu me tornei dupla do Pedro Quintanilha, da Mentalidade Empreendedora. A gente tem um episódio dele. Vamos deixar aqui embaixo para vocês assistirem, que tá muito bom. E aí, a gente se conheceu lá. O Pedro já estava meio no digital, olhando algumas coisas, né? Pensando no Mentalidade Empreendedora, no blog. Ele já tinha um blog, o Pedro Quintanilha. Ele já postava os artigos ali, já tinha uns videozinhos feiosos. Mas já tinha um vídeo. Já estava aparecendo, já estava falando daquele jeitão dele lá, todo, cara, palestrante, todo ali, empreendedor, falador pra caramba, assim, cheio com muita inteligência e tal.
E a gente se conheceu ali, a gente virou super amigo e tudo mais. Ali eu peguei mais experiências naquela empresa e ele estava fazendo a pós-graduação, né, na ESPM. E o modelo, e o projeto de pós dele era o acelerador digital, que foi o primeiro curso dele, e um dos primeiros. E eu fui o primeiro aluno do Pedro. Primeiro, assim, geral, né? De todos os alunos, eu fui o primeiro. E fui o que paguei mais caro também no acelerador digital ali. Na época, eu acho que eu paguei foi R$5.000. Caraca! Na época, né? Porque a gente estava naquele processo, né? O Pedro do mundo startup também, não, tem que validar o negócio, para validar tem que vender. Então, você quer fazer, você quer montar a tua agência, ó, o plano de acelerador digital aqui, você vai, cara. Aí foi lá que eu aprendi, tipo, business plan, mapa da empatia, aprendi toda aquela base, mundo de startup, e conheci o mundo de startup. Aí a gente começou a participar de eventos de startup junto, e depois conheci o sócio dele, o Marcos Eduardo. Eles ainda nem eram sócios na época. E aí, com o projeto da pós do Pedro, eu fui o primeiro aluno dele e com a mentoria dele, eu abri a agência. Aí eu pedi demissão primeiro que ele lá do Da trampo. consultoria lá. Da consultoria e fui abrir minha agência. Aí aluguei uma salinha, comecei sozinho ali, mas logo depois eu puxei um cara que eu tinha trabalhado junto para ser sócio na época. Convenci ele veio, depois contratei mais uma pessoa. E aí a gente começou a atender negócios locais. Aí fazendo site, fazendo campanha de Google, fazendo todos esses trâmites que na época a gente já fazia. Então esse foi o meu início no digital, ajudando o negócio local. Que é uma forma animal de começar ainda hoje. Ainda mais com delivery agora, lindo. O que mais tem é... E funciona muito bem. Pessoas precisando de ajuda, né? Em todos os setores. Que na verdade, assim, muita gente acha que o digital já está, digamos, saturado, todo mundo já está. Mas, cara, se você olhar na sua região, nem todo mundo hoje ainda... Não. Comércios tem um site, Maioria tem uma página não tá. no Google, não tem nada ainda. Então, se você está pensando em empreender, cara, você pode, de repente, aprender tráfego, ir lá e oferecer no seu bairro. Designer e tudo isso, entendeu? Então, assim, começa pelo seu bairro. Te garanto que, no mínimo, ali você vai conseguir 2, 3 clientes logo de cara ali. Exato. Eu peguei o celular aqui para mostrar uma coisa que aconteceu naquela época, que está registrada. Eu achei que ele estava entediado. Está registrado, fui pesquisar no Google. Sabe o que eu estava esperando? Ele atende aqui, JB Publicidade. Muito bom. Peraí, é só um negocinho que eu tenho que fechar aqui, ó. E, cara, assim, naquela época lá, né, voltando pro assunto, naquela época a gente era muito acelerado. Aí, com esse Pedro, aceleradaço também, mano, a gente começou a fazer um monte de coisa. Ih, um monte de projeto. Aí ele foi meu cliente, eu fui cliente dele de novo, ele foi meu cliente de novo. Aí tinha época que ele começou lá com mentalidade empreendedora já, né? Aí vendia os cursos do Conrado como afiliado. Aí ganhava, tipo, iPad de top afiliado. Aí ele me pagava com iPad. Pô, uma maior história, velho. Muito bom. Pô, era muito, muito irado. Mas na época de construção, assim, foi desafiador, assim, mas foi sensacional. E a gente entrou no mundo de Startup Weekend. E, mano, tem muita coisa, eu tô pulando muita coisa. Mas a gente... Startup Weekend Brasil, não sei se vocês conhecem, mas é um evento global de empreendedorismo, apoiado pela Microsoft, Google, Coca-Cola e um monte de marca. A gente fez a primeira em 2014, no Rio, Startup Weekend Rio. Aí lá a gente levou um projeto... ó, quando eu falo desse projeto, eu falo assim, não é possível. Não era, não. A gente não pensava à frente do tempo assim, não. Foi muito massa, cara. A gente levou uma ideia... A gente estava começando no digital, no projeto digital, lançamento, essas coisas. Estava assistindo vídeos de fora e tal. O Érico nem tinha ainda. O primeiro Fórmula que eu fui foi em 2014, se não me engano. 14 ou 15, alguma coisa assim. Eu não sou bom com data também. E aí... A gente ficava estudando conteúdo de fora e tal. A gente via já aquele mundo nos Estados Unidos, assim, caraca, curso para rodo, assim, muita gente fazendo isso. Eu falei, mano, isso vai acontecer no Brasil. A gente já sabe, vamos posicionar, vamos lá. E a gente foi para esse Startup Weekend Rio, que é um evento de um final de semana. Você tem um final de semana para construir uma ideia e construir um negócio. Num final de semana, validado, assim, ou seja, vender, criar e vender. Do zero à venda do que você está propondo ali. A gente criou uma ideia ali que chamava Flipay. O que é o Flipay? Mano, eu tenho que achar um vídeo. Eu acho que esses eventos não eram gravados, cara. Mas sensacional a apresentação do Pedro e todo mundo rindo. Muito maneiro, cara. A gente fez uma apresentação do Flipay. O que é o Flipay? O Flipay nasceu para juntar o João
e o Sérgio. Aí a galera... Rindo desgrama, né, cara? Todo mundo fazendo bullying. Mas só que o Flipei era um marketplace para compra e venda de produtos digitais, de negócios digitais. Ou seja, imagina, você tem um curso e aí você não quer mais lançar aquele curso, mas você já lançou, tem alguns alunos, e aí você quer ir para um outro e esse vai ficar parado, você fala assim, nossa, esse curso é bom, eu não vou mais trabalhar com ele, vou vender. E aí você vendia o projeto para outra pessoa que quisesse começar com um projeto já validado. Então a gente criou o Flipei, que era compra e venda de negócios digitais. Naquela época, lá em 2014. Quase não tinha produto. E hoje a gente vê um movimento de muita gente vendendo, comprando e vendendo. Pô. Clientes que eu tive de congresso, lá da época dos Conas, um monte de gente vendeu congresso, vendeu marca de produto físico, um monte de coisa. Então a gente tinha aquele marketplace, se a gente tivesse continuado ali, tivesse dado uma atenção. Não tinha nem Hotmart direito ainda, velho. Então é o comecinho das coisas. Mas é engraçado, né? Porque às vezes a gente tem um projeto e a gente mostra para as pessoas... Elas riem, elas falam, puta, você está viajando e talvez se a gente acreditar mais nos nossos projetos, a gente fala, cara, eu tô vendo que isso aqui vai dar certo e a gente apostar naquele negócio, talvez seja uma virada de chave, assim, o jogo poderia ser outro hoje para vocês, né? Eu falo por mim mesma. Por muitos anos, quando eu falava que eu trabalhava com internet, as pessoas riam. As pessoas achavam que eu assistia Netflix. As pessoas falavam assim, cara, vai ser advogada, você se formou para isso. Vai trabalhar. Vai trabalhar, As pessoas falavam isso para mim. Vai trabalhar porque elas não entendiam. Imagine se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu não estaria aqui. E aí, muitas vezes, a gente tem que realmente acreditar no que a gente está fazendo. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Sim, total. Não, até hoje tem gente que ainda assim pergunta assim, pô, pode mexer lá no meu computador? Tipo assim, tá ligado? É uma possibilidade também. E na época eu ganhei um dinheirinho com formatação de computador também, velho. Tudo no Google. O cara queria formatar, ele queria pagar. Ele não recusava nada. Não, assim, cara, não fazia. Eu acredito que assim, ó. Eu lidava muito com gente mais velha no mercado, né? E aí os caras falam assim, pô, mas você não tem experiência e tudo mais. E o que me diferenciava de experiência para aquelas pessoas mais velhas era tempo. Então, como que eu encurto tempo? Intensidade. Uma forma de encurtar tempo é intensidade. Então, eu chegava com 20 anos para uma reunião com um cara de 50 que ficou fazendo a mesma coisa o resto da vida. E eu fazia 302 milhões de coisas. Eu sabia muito mais coisa do que aquele cara, entendeu? Uhum. Então, tipo, a minha experiência era, acelerada com a intensidade, entendeu? Então, eu não ficava perdendo muito tempo, fazia tudo mesmo, cara. O que aparecia assim, eu fazia. Bom, mas beleza. E aí? Aí, beleza. Onde a gente tá? Me lembra aí que você é a pessoa da memória. Tá, você foi no Startup. Startup Weekend, a gente apresentou o Flipei e tudo mais, fizemos o projeto passar ali com a Lábia Carioca, porque tinha que ficar entre os três para apresentar, e a gente conseguiu apresentar. Na época, o André Diamond, do Sexy Canvas, ele era investidor e tal, anjo, e ficava ali, a gente apresentou para investidores e tudo mais. A gente conheceu o Gustavo Mota, que é o CEO e fundador da Wido Logos. E ali foi um marco ali pra gente também, que a gente conheceu os organizadores. Aí a gente entrou para os organizadores e aí em 2015 a gente fez um em Cabo Frio, na Estácio. Aí começou a onda de que eu comecei a fazer eventos em faculdade de empreendedorismo, cheguei a palestrar em faculdade para os alunos. Eu não tenho ensino médio, mas eu vou palestrar para os alunos da faculdade. Sensacional. Saca? E aí, por isso que eu puxei aqui para ver a entrevista que eu dei no RJTV sobre o Startup Weekend Brasil 2015. E o Pedro é bom, porque ele que está aproveitando o tráfego disso aqui, ó, foi pro site dele. Ó, mentalidade empreendedora. Aqui a fotinha, eu e o Pedro. Muito bom. Eu e Dudu, na verdade, né? Eu e Dudu. Ó, eu e Dudu e Maicon, era um outro cara que tinha uma agência na cidade também. Maio de 2015, gente. 22 de maio de 2015. 22 de maio de 2015, mas eu quero o vídeo, pô. O vídeo é legal. O vídeo que é massa, aqui na Estácio, ó. Aqui. Turismo internacional neste fim de semana. Os participantes têm 54 horas para apresentar uma ideia, montar um time e construir uma solução viável para um determinado problema com impacto educacional. Sabe aquele dia em que você precisa correr e parece que tudo está dando errado? É o banco. Só um detalhe, vai aparecer um computador aqui, que eu tenho ele até hoje, um notebook. Mentira! Você nunca encontra mesmo.
E quando é preciso pegar um táxi e não passa nenhum. A boa Esse aqui, ó. Esse Icerzinho. E querem sair da ideia. Quem que é esse? Eu, pô. Amor, bota a barba. Caraca, velho. é estudante de Cara, e aí a gente Caraca, começou a liderar um movimento de empreendedorismo na região dos lagos. Começou a fazer meetup, começou a fazer um monte de evento, reunir empresário. E a gente ia pra Adega Galioto lá, um lugar maneiro e tal. Cara, 20, 30 pessoas. E a gente começou a puxar isso com essas caras de moleque aí, sem barba, feio, horrível. O tempo foi muito bom pra gente. E sensacional. Então, tipo, mercado de startup, a gente entrou e tudo mais, fez esse evento que foi um dos maiores. Quem ganhou foi um time que tinha uma idosa e uma cadeirante. Fizeram um game educativo sensacional. Que legal. E aí ganharam um investimento. E teve 3 pessoas daí que foram para fora, ganharam investimento internacional. E foi animal. Caramba. Então a gente começou, aí conhecemos essa galera. Mano, um preconceito a galera de startup tinha com o mercado digital nesse tempo, que os caras ficavam rindo da nossa cara. Mas só que o mercado de startup e o mercado digital são completamente diferentes. E aí eu aprendi uma coisa muito boa com eles aqui, que foi um diferencial para mim. Pra gente lá no caso. E o mercado de startup era assim, eles trabalhavam duro como loucos e não ganhavam dinheiro. O mercado digital era lifestyle, trabalhava menos do que eles e ganhava dinheiro. E aí a gente juntou as duas coisas assim. Se a gente pegar aqui esse negócio que dá muito dinheiro e pegar isso aqui que sabe trabalhar muito bem e montar estrutura de negócio, se a gente juntar as duas coisas, o que acontece? Aí a gente juntou as duas coisas e acelerou. Essa foi a aceleração assim, do nosso crescimento. Conhecimento sobre negócio, muito base de negócio, startup, de business plan, criar um produto já tudo muito bem organizado e tudo mais. E o digital com a internet para acelerar as coisas. Então, isso foi uma coisa assim, um ponto-chave da minha história aí. Muito bom. Doideira. Não, mas aí em 2013 eu abri a Dinamiza, né? Foi onde eu comecei. 2015 foi o Startup Weekend, então eu já estava já com a empresa rodando, atendendo negócio local. E aí 2015 para frente foi mais forte no digital. Aí eu comecei a fazer lançamento, comecei a fazer Kona. Cara, eu fiz Congresso Nacional Nascer Melhor, que era um congresso de parto humanizado. Que legal. Doula e mulher parindo na banheira. Em casa, no chuveiro, tá ligado? Tipo isso. Aí a gente falou sobre isso. Aí fiz a Inova Civil, Congresso de Engenharia Civil Online. Fiz algumas versões desse, foi muito bom. Moleque, gente boa pra caramba também, que cursava a faculdade de engenharia. Igor, tá até hoje. Aí fiz um monte de projeto. Alberto Solon, deve ter ouvido falar também do Código X lá, alguma coisa de vestimenta masculina, né? De moda masculina. Aí inglês, com a de Ferreira, inglês autêntico, coisa de emagrecimento, coisa de trader, tudo que tinha eu fazia tudo. Fiz tudo. E foi o que me trouxe de experiência até isso, né? Aí, Dinamiza foi crescendo, fazendo lançamento, eu era agência. Aí eu tive um escritório em Cabo Frio, escritório em Brasília, 20 e poucas pessoas no time, enfim, até chegar o momento onde a gente está agora. Quantos lançamentos você já fez? Isso Mais ou menos. Cara, E quantos tipos de nicho, assim, mais ou menos? Putz, eu tava respondendo uma pergunta dessa no Insta esses dias. Eu fui listando, aí eu abri a pasta. Mano, gigantesco, assim, nichos muito variados mesmo, igual um pouquinho do que eu falei aqui. Muitos nichos, assim, mais de 50 nichos. Qual o nicho mais bizarro? Cara, eu acho que assim, que foi o mais doido foi o Nascer Melhor, assim. Foi uma coisa assim, putz, como que eu vou falar disso aqui, tá ligado? Como que eu vou mostrar? Ai, que bonitinho. Mano, doulas aqui, com uma mulher vai parir, assim, como que é isso aqui? E era um congresso online, aulas gravadas e tudo mais. Eu falei, caraca, velho, achei louco esse negócio, hein? Isso, acho que foi o nicho mais doido, assim. E quantos lançamentos? Putz, assim, centenas, né? Não faço ideia de quantos. Eu fiquei anos sem contar e sem registrar nada. Isso é uma pena. Perdi muita história, assim, por isso. Mas, centenas de lançamentos. Assim, hoje, por ano, eu devo fazer mais de 50 por baixo, assim. Mas, desde 2013, é chão pra caraca. Eu fazia muita coisa. Fazia muito lançamento, velho. Tá, então vamos lá. Então, onde você está hoje? Hoje eu sou head de lançamento do Grupo Primo,
né? Marca lá Thiago Nigro, Bruno Perini, João J, pra quem não conhece, que é Grupo Primo. Que é onde eu estou atualmente, fazendo os lançamentos dessa galera. E de marcas externas, que a gente acaba lançando aí uma ou outra. Mas estou nesse lugar, continuo fazendo vendas. Importante. Continuo atendendo o telefone de JB. Não, mentira. não atendo mais as comandas, já passei para outras pessoas. Não estou fazendo mais comandas, pode deixar. 100% focado em gestão de time mesmo, fazendo a galera crescer e aumentando os resultados nossos de lançamento. O que você acha que foi essencial para você chegar onde você chegou hoje? Uma boa pergunta. Acho que um resumo de tudo, assim, e o que foi essencial é uma coisa que eu acho que até repeti algumas vezes aqui, que é fazer o que precisa ser feito. Nem sempre foi bom. Às vezes eu, sei lá, ia derrubar um prédio com uma marreta. Tem ferramentas melhores para isso, né? Mas eu nunca perdia por vontade, sabe? Oportunidade, né? Não perdi oportunidade e sempre falei, cara, para todo mundo, assim, beleza, você pode me ganhar de mim diversas coisas, mas na vontade você não vai ganhar, entendeu? Não vai ganhar, é difícil, é impossível ganhar de mim na vontade. Eu vou fazer o que precisa ser feito para aquilo acontecer. Acho que é isso, fazer o que precisa ser feito. Isso é muito legal, porque muitas pessoas... Eu falo de vez em quando isso, né, no Instagram. Muitas pessoas falam, eu quero. Eu falo, cara, eu acho que você não quer. É nada. Quem não quer, quer. faz, pô. Não. Porque a maioria das pessoas que diz que quer e não consegue, talvez ela não queira tanto assim. Talvez o desejo dela não seja tão forte quanto a... Não preguiça, mas a falta de vontade, falta de iniciativa. É tipo meio que colocar na balança essas duas coisas, Sim. né? Porque a pessoa, quando ela quer realmente... Ela faz. Faz acontecer. E assim, posso falar uma coisa que me deixou... Que mais foi grato nessa jornada para mim toda? Uhum. Uma coisa que sempre alegra muito o meu coração. Tipo, Ter me conhecido? também. Ah, tá. Não. Tipo, ganhar grana, ser reconhecido, ganhar prêmio e tudo mais. Isso tudo é muito legal. E um pouco de eu não ter registrado muitas coisas foi porque eu não ligava muito para isso. Cara, fazedor e tudo mais, ligava para quem tava comigo e tudo mais. Foi equipe, cara. Assim, treinar essas pessoas me ensinou tanto e, assim, eu fico tão feliz de, até hoje, cara, os caras fazerem posts de agradecimento, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que foram treinadas diretamente por mim, que, tipo, assim, me ajudou a realizar meu sonho, saca? Então, tipo, acho que a coisa que mais alegra meu coração disso tudo foi essa parte, assim, de ver que no caminho eu fiz diversas pessoas crescerem, entendeu? Isso é incrível. E existem hoje tantas pessoas que elas não querem compartilhar conhecimento com medo do outro ficar maior, Sim. com medo do outro, sei lá, roubar cliente. Cara, isso é tão pequeno, né? Pequeno. É pequeno. Não, pequeno demais. Que aparece pessoas falando assim, cara, o que será que eu posso ensinar? Eu falo assim, ensina o que você sabe fazer. Não, mas aí eu vou criar concorrentes, né? Aí não dá, né? Como que eu vou... Depois vai ter um monte de gente fazendo o que eu faço. Eu falei, cara, que pensamento pequeno, cara. Nossa. Não dá. Mas, enfim, agora que você tá no Grupo Primo fazendo vários lançamentos, já passou por diversos lançamentos. Quais são, acho que as 3 dicas, assim, 3 insights que você traz, assim, para quem está fazendo um lançamento? Para quem vai fazer o primeiro lançamento? Vamos colocar, porque a grande parte das pessoas que seguem aqui está fazendo o seu primeiro lançamento, está começando agora. Quais os insights que você dá para quem está começando? O que não pode faltar no lançamento? O que você tem que olhar para um lançamento? Legal. Massa. Assim, só vou reforçar, acho que o papo nosso todo aqui, de tipo assim, cara, você consegue fazer o que você quer, desde que você queira de verdade. Então, tipo, a vontade ali, a sua determinação e a resiliência. Se for com foco, você vai conseguir realizar aí teus sonhos, independente do que seja. E aí, para primeiro lançamento, para quem está fazendo primeiro lançamento, não se prende em táticas, em nada disso, porque às vezes, acho que até a Ju citou isso aqui, as pessoas, como que eu faço venda? Cara, se você pegar às vezes um WhatsApp, pegar uma lista de amigos, ir na rua, fala com as pessoas, você vai conseguir fazer venda do seu produto, né? Hoje as pessoas estão muito acomodadas e acham assim, vou postar lá no meu Instagram. Eu tenho, 1.000 seguidores, estou começando. É capaz que você não venda mesmo. De 2.000 seguidores, 5 vão ver a tua postagem. É algoritmo do Insta e etc e tal. Chama cada um no individual, no direct, entendeu? Faz uma coisa além ali. Você está no começo, né? Você precisa fazer alguma coisa diferente para alcançar. Então, tipo, de primeira, assim,
não fique preso a uma tática ou a uma estratégia que você seguiu, pô, não deu certo. Você tem lá 100 pessoas. Cara, vai lá, fala um a um com essas pessoas, vai vender de alguma forma, né? Você precisa vender. E aí, tecnicamente falando, não gravar curso antes de vender. Pelo menos Primeira vez, né? A primeira vez, Antes de vender a primeira vez, não gravar, né? Porque eu vejo muita gente que acaba produzindo um curso para ela mesma, né? Não tem cliente, aí vai produzir para quem? Não sabe o que o seu cliente quer. Aí quando vem o cliente não quer aquilo, quer outra coisa. Aí você tem que regravar tudo mais. Então hoje você tem a possibilidade de entregar ao vivo, né? E a entrega ao vivo é ótima, porque você pergunta na hora ali o que você quer resolver. E o seu cliente vai te dizer o que quer resolver e ele vai sair dali super feliz. Então isso vai te dar case de sucesso para o próximo. Então não gravar curso antes de vender, né? Se você estiver começando, o seu primeiro lançamento. E aí de tática, assim, para primeiro lançamento, cara, para mim é webinar, assim, sabe? Marca uma aula, porque, de novo, volta para aquele assunto. As pessoas ficam presas, tem que fazer uma página de vendas, tem que fazer um monte de coisa, saca? Legal, fazer uns extras, umas artes muito massas e tudo. Mas você tem que fazer isso e se for o que você pode fazer no momento, faça. Mas se não for, faça o melhor que você tem na mão. Mano, marca uma aula, destrava, quer destravar? Vai lá, marca uma aula publicamente sobre o assunto que você domina e que tem a ver ali com a oferta que você vai fazer. Faz a oferta de entrega ao vivo e vai para cima. Tem 5 pessoas, tem 10 pessoas nessa live, nessa aula que você vai fazer ao vivo. Entregue e siga o jogo, entendeu? E repete. No geral, para quem está começando, eu acho que é muito mais interno do que externo o desafio, sabe? Porque depois você sabe, depois que você faz a primeira vez, você sabe que é repetir, pô. Uhum. Eu tenho mais um para acrescentar no seu. Manda ver. Colocar como meta vender 0. Porque quando a gente coloca como meta vender 0 e a gente lança, a gente conseguiu ter sucesso no que a gente queria. Porque as pessoas colocam metas irreais ou às vezes elas colocam umas expectativas bizarras. Ontem mesmo na mentoria, uma moça falou assim, a gente vendeu para 22% das pessoas que estavam lá. Eu falei, caraca! Ela falou, foi ruim. Eu falei, foi ruim? Ela falou, eu esperava mais. Então, essa é a questão, alinhar a expectativa. Então, eu sempre falo, cara, primeiro lançamento, coloca a expectativa para vender para 0. Porque o seu objetivo é fazer o lançamento. Tipo, faz ele acontecer. Depois você se resolve. Boa. Porque essa é a questão. Você aprende, você sabe onde você errou, você consegue ter mais naturalidade, você perde aquele medo. Que você fica sempre assim, não, mas e se? Porque não tem a página, não tem isso, não tem o tráfego, não tem o designer, não tem isso aqui, nanana. Aí você não faz. E uma coisa muito importante aí é a mentalidade, que nem estava falando. Uma vez que você alinha a sua expectativa, você não vai se frustrar, você não vai se decepcionar com você mesmo e você vai conseguir repetir novas vezes aquele lançamento. Então, se você alinha que é 0, beleza, fiz. Se eu vendi 1, superei minha expectativa e ok. Agora, se você coloca, eu preciso vender 100 e aí você vende 2, você fala, cara, isso não é pra mim. Aí para. Isso não serve, eu não funciono, entendeu? A expectativa mata projetos. Mata. Total. Sem dúvida. Maneiro isso aí. Gostei. Você tem algum livro para indicar para as pessoas? Um que marcou sua vida? Um livro que marcou a minha vida? Uma Vida com Propósito, desse livro aqui. E Mensageiro Milionário. Pode ser 2? Pode. Uma Vida com Propósito, Mensageiro Milionário. Mensageiro Milionário me ajudou muito assim, no speech com especialistas. Ele falava uma coisa lá cara, o cara que é especialista precisa ter foco no que ele é bom, né? Aí eu falava no pitch assim, eu falava, cara, ser especialista tem que focar em ser especialista, deixa que eu cuido do resto. Muito bom. Muito bem. Juvenal, estamos chegando ao final. E sempre no final aqui a gente pede para o convidado deixar sua mensagem, uma voadora, xingar alguém, uma mensagem de paz, qualquer coisa. Uma mensagem A câmera é toda sua. uma voadora, uma mensagem de paz. O que você quiser. O que você quiser. Aí você pode olhar na câmera ali, dentro da alma da Abrir pessoa. seu coração. Abrir o coração. E abrir o coração. Aquele momento novela das 9. Exato. Nossa. Não, eu tenho assim, cara, se a gente for para deixar um insight assim para quem estiver ouvindo, cara, cumpra os compromissos que você faz com você mesmo, né? Você, sei lá, tem um sonho de ter um negócio
online, ou lançar teu curso, ou fazer seu primeiro lançamento. E aí você se compromete. A gente está num tempo de que muitas pessoas fizeram promessas, né? Exatamente. Total. Janeiro, virada de ano, todo mundo fez promessa. Então cumpra as promessas que você fez com você mesmo. Você pode falar muitas palavras bonitinhas, elas podem sair da sua boca, só que as suas atitudes é que vão trazer transformação. Então cumpra as promessas que você faz para você mesmo e só a ação causa transformação, não adianta ficar falando. Muito bem. bom. É isso aí. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de verdade. Eu quero trazer você aqui depois pra gente só bater papo de lançamento. Vamos. Vamos? Vai ser bom. Dá pra ter bastante coisa legal. Muito bom. Tem. E onde que as pessoas te acham? @Juvenal Valentim no Instagram. Muito bom. Você cria conteúdo lá diariamente, o Juvenal tá lá. Não, meu Mostrando conteúdo é ó. history só. Tem caixa de pergunta e vai. Esse story seu é bizarro. Que às vezes eu vejo assim o Juvenal postando lá, ele tá numa Lamborghini em Dubai, aí daqui a pouco ele tá Em Alphaville, tomando café na Bahamas. É sensacional. vida, né? Esse é um hack incrível. Sabe aqueles videozinhos dos Reels que fica passando num lugar bonito assim? Eu baixo todos eles. E aí todo mundo, caraca, que lugar top, assim, tá ligado? Aí eu morro de rir. Porque as pessoas acham que eu estou nos lugares mesmo, assim. Então, e eu coloco assim, bom dia Instagram. E o objetivo é esse mesmo, né? De dar uma brincada, assim, que a vida no Instagram só vem o bonitinho e tal, e depois eu continuo com a vida real. Muito bom. Então, acessem. Gente, e vocês me encontram no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente I no final. Eu você? nunca escrevi errado. Sim, é melhor, né? E você pode me encontrar no @Braulio Simberg. Tá começando a ter coisa lá, gente. Ah, te peguei dessa vez, hein? É. 2022. É o Braulio, ano. O que mais você quer falar, meu amor? E esse podcast também tem um Instagram? Instagram, é isso aí. Olha aí. Versão digital podcast. E eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, gente, tem botões aqui. Vamos aprender a clicar nos botões. Seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda a gente a mostrar para muitas pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Até nosso próximo episódio. Até mais. Tchau.